Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é sabadão, dia de fofoquinha! Hoje é dia 13/5/2023. Amanhã é dia das mamães. Ai, meu Deus do céu! E eu hoje vou ser o Masterchef. Eita, nós! Meus queridos, hoje eu procuro, às vezes não dá, mas eu sempre procuro transformar o meu sábado no domingo do povo, né? Porque para mim o sábado ele é muito mais representativo do que o domingo, né? Sunday, dia dos Deus Sol. Eu não gosto muito do Deus Sol, né? A folga não é muito no Deus Sol, né? É melhor no sábado, que é o sétimo dia, que é o dia de sabatinagem, né? Ai, meu Deus do céu. Até nessas coisas o povo distorce tudo as coisas. Mas, e mesmo assim, né? Se a gente for analisar por que foi instituído isso daí pela Bíblia, por Deus, era porque os homens não tinham dias de folga. Ficavam trabalhando sem parar e aí ficavam como um escravo, não tinha tempo para parar, para refletir, para curtir família e para você ter confraternização, e essas coisas são importantes para a espiritualidade, não só o trabalho é importante, mas a confraternização é mais, porque o espiritual tem as suas experiências não quando a pessoa está parada fazendo coisa repetitiva, mas quando ela está indo, vindo, fazendo algumas outras coisas. Então tem essas situações aí. E hoje eu vou ter que fazer a comida, né? É dia das mamães, né? Dia das mamães. Então quem tem que fazer a comidinha é os papais. Ontem foi aniversário da patroa, tive que sair para comer um lanchinho com ela. Voltou toda estrupiada, porque come lanche, moça. A digestão demora, né? Aí ficou lá na cama, eu tô com sono, mas não consigo. Ai, gente do céu. E assim vai as coisas. Então hoje o prato é feijoada. E olha que eu já tinha programado lá atrás e não sabia que o frio ia chegar. Mas pensa num frio. Não tem uma nuvem aqui, mas tá um frio de lascar. Eu posso falar para vocês o que é a sensação de que eu tenho, de que mês que nós estamos, essa semana? Essa semana eu tenho uma sensação de que estamos em setembro. A sensação que me dá é de estar em setembro e não em maio. Há essa sensação de que nós estamos. Por quê? O tempo está frio e seco. Muito típico para aqui nessa minha região, tá? Muito típico de setembro. Me lembra muito setembro. Que a chuva parou de um jeito assim e o frio chegou com força. Eu vou falar para você, eu não sei, esse tempo está muito estranho. É chuva demais, depois é calor demais, depois é frio demais, depois é seca demais. Olha, é tudo junto e misturado. E assim vamos caminhando. Meus queridos, dia das mamães. Mamães de todo o planeta, não só do Brasil, porque tem muitas mamães de todos os lugares. Alguns que já perderam suas mamães, que Deus abençoe e conforte o coração de vocês. Nós que temos mamães, que somos mamães, né? Porque tem muitas mamães que têm mamães e é mamãe, né? E é vovó. É uma mãe dupla, né? Porque a avó é mãe dupla. É a mãe do filho e a mãe do neto, né? Tudo bem que pro neto não é tão mãe, mas é mãe, né? Principalmente pro neto. É o seguinte... Que Deus abençoe muito esse gesto de união kármica, pois a família é isso. A família é uma união de vários espíritos que se juntam, que se experienciam situações, fazem experiências em tudo. Algumas têm a experiência de terem irmãos muito bonzinhos, outras têm experiência de ter irmãos bravos e chatos,
Alguns brigam e brigavam com seus irmãos quando crianças, hoje se amam, se abraçam quando adultos. É assim a vida. Eu lembro, eu brigava com meu irmão, apesar que eu nunca... brigava, mas aquelas briguinhas, não briga de ódio, né? Aquelas briguinhas de arranca-rabo, sabe? De discordar de alguma coisa e sair no pontapé. Porque meu irmão sempre me defendeu. Então eu tenho um irmão mais velho. E esse meu irmão, quando eu era jovem, ele, se eu arrumasse encrenca, alguém queria vir pra cima de mim, ele saía pra me defender. E saía no pontapé e pá, pá, pum, pum, pum. Ele abriu uma empresa muito cedo. Eu com 16 anos já conseguia trabalhar para ele. Ele com 20, 21 já tinha empresa e tal. Eu era um funcionário dele. Ganhava meu dinheiro, conseguia comprar minhas coisinhas. E ele fazia as coisinhas dele. E a gente se dava super bem e tal daqui. Nunca me senti sendo usado por ele. Nunca me senti sendo explorado por ele. Muito pelo contrário. Ficava feliz quando ele trazia serviço, porque eu sabia que ia ganhar um dinheirinho extra. Como eu não tinha como trabalhar, trabalhava no fundo de casa, então eu podia me divertir e mexer com o computador, e eu podia ficar jogando joguinho. Então tinha um computador ali e a gente ficava brincando de joguinho. Então eu tive uma infância boa, não posso falar que foi muito ruim, tirando a morte do meu pai, que deixou tudo muito difícil. Inclusive foi uma das coisas que fez meu irmão ter que trabalhar muito cedo, né? Por isso que eu acho que ele vai desencarnar muito cedo, porque a dificuldade na vida dele foi muito precoce. Então o descanso dele também tem uma probabilidade de ser muito precoce. Vou ver ele hoje aqui, vai vir hoje ele, a cunhada, meu sobrinho afilhado, minha mamãe, minha irmã não, porque ela vai estar fazendo alguma coisa, parece que ela trabalhar, sei lá o que quer fazer. Então, a família é assim. Aí a gente arrancava uns arranca-rabo de vez em quando, levei pancada de orelha, ficar roxa, olho roxo, tudo arrebentado, de briga de irmão, dentro da normalidade. Antigamente era assim. A gente brigava num dia, no outro dia nós estávamos tudo junto, fazendo todas as coisas junto. Ai, mas não sei o que, gente. É assim, o ser humano é assim, o jacarezinho, né? Então a gente vai e faz as coisinhas aqui, faz as coisinhas de lá. E conforme o tempo vai passando, a gente vai se amando cada vez mais. Então eu diria que os últimos 3 anos, os últimos 4 anos, acho que depois que entrou pros 40, né? Depois que entrou pros 40, o modo de ver ficou muito diferente. A importância família ficou muito latente. A nossa mãe já começa a ficar mais velhinha, e aí a gente já começa a ficar mais, né? Aquela coisa de tentar juntar eu com ele, porque a gente já tá terminando a vida e tal lá, porque a sensação que dá é essa daí, né? De que o tempo agora já tá muito curto, por mais que a gente possa ter mais 20 anos, 30 anos, a sensação é essa, né? De querer juntar mais, ficar um pouco mais junto, tal, fazer um pouco mais de confraternização. Então, a família é isso. A família não é só coisinhas lindas, maravilhosas. A família são desafios. É um pai ou uma mãe que toma decisão que prejudica o filho, que deixa o filho meio doido, que é diferente do que os filhos pensam. É os filhos que tomam a decisão que os pais falam, ai meu Deus do céu, agora meu filho está desandando tudo. É na família que tem um filho que é super controlado e o outro que é super doido, gastão. É na família que nós temos gente que está com problema sério, que se envolveu com problemas horrorosos e até de vicissitudes, essas coisas horrorosas, que se você fala assim, professor, qual é a solução? Tem gente que me procura e fala assim, eu preciso ter uma luz. Só que não tem essa luz. A luz é tentar incentivar, fazer com que a pessoa buscar tratamento. E ali rezar para ser uma das 10% que consegue sair daquele buraco. A coisa tá feia, antigamente já não tinha tanto problema com essas coisas feias que tem. Agora a preocupação é latente, a avó preocupada com o neto, porque pode se envolver com essas coisas feias, é o filho que já mais velho pode entrar em depressão ou não, e aí o pai e a mãe já não tem mais aquela energia para acudir. Olha, as experiências são de todos os tipos.
Para alguns um pouco mais difíceis, para outros um pouco mais fáceis, para uns um pouco mais, como é que a gente pode dizer, mais intensos, para outros um pouco mais brandos, para uns cheios de ódio, para outros cheios de amor. Mas uma coisa eu falo para vocês: numa família, se alguém fica plantando amor, 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 se alguém pega os filhos, porque é mais difícil os filhos brigarem com os pais quando os pais vêm e abraçam os filhos e falam que ama. O abraço e o falar eu te amo, meu filho, ele vai quebrando e corroendo todos os ódios que podem ter. Briga entre irmãos já velhos deve acabar. Ah, mas aquele fez não sei o que por causa da herança, porque vendeu as coisas do meu pai e da minha mãe. Desapega. Desapega. Coisas do pai e da mãe são coisas do pai e da mãe. Se veio parar na sua mão, você faça uso para as situações referentes a essa situação. Então, meus queridos, o que nós podemos entrar num consenso, entender qual é a situação de fato? Tudo anda, tudo caminha, cada uma dentro da sua especialidade. Agora, não tem coisa mais poderosa nesse planeta que uma família unida. E quem tem o poder de unir as famílias se chamam mamães, as mães. As mães fazendo aquelas comidas maravilhosas. Ah, mas sua mãe que vai fazer? Eu estou fazendo a comida, mas é o dia da mãe. Eu posso estar fazendo, mas é o dia da mãe. Então é o momento da mãe. Mesmo ela não estando ali fazendo, mas é o momento mãe. Então fazendo aquela comida maravilhosa, aquela coisa de poder tomar um gororozinho para ficar um pouco mais alegre. Apesar que hoje eu tô tomando leite, né? Se tomar leite com coisa, café, se misturar com coisa aqui, ó, dá ruim, não dá bom não. Então, convide. Ah, mas eu tô sem condições. Não tem problema. Nem se for para fazer um arroz com feijão. Mas o tempero da mamãe, moço, não tem filho que não goste de lembrar e de revivenciar. Essa é a dica que eu dou para vocês. Um ótimo Dia das Mães para vocês todos. Que Deus abençoe e ilumine imensamente todas as mamães desse planeta. Vamos para as notícias? Porque hoje tem uma coisa muito maluca aí. Olha só. Jornal AFP. Mulher, mamãe, que matou filhos considerados, abre aspas, zumbis, é condenada nos Estados Unidos. Eu peguei e falei assim, cara, zumbi, será que eram filhos que estavam usando drogas e a mãe foi lá e falou, olha, eu quero acabar com o sofrimento do meu filho? Não, meus queridos. Eu vou contar o que aconteceu. Olha só. Uma mãe americana com crenças apocalípticas foi declarada culpada nesta sexta-feira, ontem, pela Justiça do Estado de Idaho, pelo assassinato de seus 2 filhos e por cumplicidade no assassinato da ex-mulher do seu novo marido. Os seus filhos tinham de 7 e 16 anos, que considerava zumbis. Valou, seguidora da teorias de reencarnação. Olha só, todos os espiritualistas acreditam na reencarnação. Então olha só o que colocaram aí, já estão plantando coisas sobre reencarnação, falando que é coisa horrorosa. Ó, tá criando-se doutrinas horrorosas. Que não é, mas o povo já está começando a atacar fogo ali, né, nessa lenha aí. Valou, olha, até roncou meu estômago. Seguidora de teorias da reencarnação, foi investigada com o novo marido, autor de livros esotéricos e apocalípticos, pelos 3 assassinatos e por fraudes. Como continuar recebendo subsídio familiares após a morte dos menores? Olha só.
As pessoas deixam o amor de lado e fica só na parte financeira, e são pessoas do esoterismo, ou seja, da luz, da energia. Ai, então, meus queridos, presta atenção numa coisa que eu vou falar. Não é porque a pessoa fica falando de luz, não é porque a pessoa fica falando de energia que a pessoa é boa. Eu já falei muito isso para muitas vezes. Às vezes, a vovozinha benzedeira, ela tem muito mais luz do que qualquer outro por aí. Nós estamos num caminho aonde ser o artista, ser o cara, todo mundo fala, uau, o cara é bom, olha quanta gente ele tem que segue ele. Mas não significa que é bom. É você ver a política. Quantas pessoas, milhões e milhões de pessoas seguem um ser humano que você vai ver e fala, não presta. Seja de um lado, seja do outro, seja de onde você estiver olhando. Surgem coisas, as pessoas falam, vamos seguir, e tá ali, você vai ver a pessoa seguindo cegamente algum ser humano e tudo se afundando. O caso começou em 2019 com o desaparecimento dos 2 menores, reportado pelos avós de um deles. A investigação tomou um rumo assustador quando a polícia constatou uma série de mortes no entorno de Lori Vallow e de seu novo marido. Meus queridos, a coisa não é bonita. Então, muito cuidado, muito cuidado. Principalmente com esses momentos que nós estamos. Tudo isso é para quê, professor? Para preparar vocês para caírem ou não na lábia do anticristo. O anticristo vai chegar para vocês e vai fazer o seguinte: vamos fazer tudo, vamos resolver, energia positiva, nossa, nós vamos fazer, e depois, porque o importante para ele é o poder. Fiquem atentos. Quem gosta de poder, quem quer poder. Os seres de luz não querem poder. Temos exemplos de Jesus, tudo são exemplos. O Satanás chegou para Jesus e falou, tudo isso aqui pode ser seu, olha lá para baixo, tudo isso aqui pode ser seu, você pode ser o rei de tudo isso aqui. E Jesus, afasta-se daqui, Satanás. Você pode pular e sair voando, transforma a pedra em comida, você faz isso aqui, sai daqui, show, Satanás. Jesus nunca quis poder, nunca quis poder, nunca almejou poder, muito pelo contrário. Ele queria com que todos fossem considerados irmãos e não iguais. Iguais não, Jesus nunca pediu para serem iguais. As pessoas que distorcem falando que Jesus queria que todos fossem iguais. Não, Jesus não quer que todos sejam iguais. Jesus quer que todos sejam diferentes. Um vai ser médico, outro vai ser advogado, outro vai ser não sei o quê, cada um vai ser uma coisa. O que ele quer é que todos sejam irmãos. Irmãos. E aí um irmão não pode maltratar o outro irmão. É nesse sentido. Um irmão não pode enganar o outro irmão. Nesse sentido. Ok? E o planeta, dentro do apocalipse, porque o apocalipse já está acontecendo. Mãe fazendo não sei o que para receber pensão de filho. O homem que fala que é esoterismo e faz coisas diferentes. E assim está acontecendo. Aí sai no jornal da Reuters. Riscos de inadimplência nos Estados Unidos aumenta o problema de desaceleração econômica global. Mas, professor, o que tem a ver com isso? Um monte de gente saiu, olha só como é que o karma é, né? Um monte de gente saiu dos seus países e foram todos para os Estados Unidos. Essas pessoas vão para os Estados Unidos para salvar a sua vida, quebra os Estados Unidos. O cara fala, pô, muita maldição em cima de mim, moço. Eu tento fugir da desgraça do país onde eu tô, vou para outro país, o país fica pior do que onde eu estava, quebra também. Eu vou passar dificuldade lá também. Olha só como é que é engraçado a energia. Olha só como é que é interessante.
Um mundo de gente. Os Estados Unidos, eu vou falar pra você, coisa assim, ó, eu vou chutar, que eu não tenho certeza, mas eu vou chutar aqui. É um chute, tá? 1/3 da população americana é tudo de imigrante, cara. Toda a população dos Estados Unidos é de imigrante na sua criação estadunidense. Mas eu falo de coisa assim recente, do boom do crescimento dos últimos 50 anos. Não foi de que foi nascendo o filho ali. Gente, muita gente foi entrando. Aí os caras entram lá pra ter uma outra vida melhor, e de repente quebra tudo ali. Foi entrar e quebrar? Vocês lembram que eu falei que todo mundo que fez a migração para outros lugares ia voltar para sua terra de origem? Quem era do Nordeste tinha vindo aqui para o Sudeste, ia voltar para o Nordeste. E assim vai. Quem foi para os Estados Unidos, quem foi para a Europa, vai tudo voltar para os seus países de origem, vai voltar para o Brasil, voltar para não sei o quê. Quem foi para os Estados Unidos acaba voltando para o Brasil, acaba voltando para os outros países de onde era. A migração vai voltar tudo de novo, vai voltar para as origens. E já está acontecendo muito. Tem muita gente indo. Mas é aquela coisa, quem foi volta e quem não foi quer ir. E aí depois volta de novo e fica naquele ciclo, vai e volta, vai e volta. E aí? O cara foge da desgraça e a desgraça persegue? Olha só como é que é a situação. Outro jornal. Já que agora vamos entrar pra coisa, né? Mamãe saiu, agora vamos entrar para as notícias aqui da semana. Jornal AFP. Stiglitz, 2 pontos. Políticas hostis dos Estados Unidos contra a China podem dividir o mundo em 2 blocos. Gente, vocês lembram que há uns 4, 5 anos atrás tinha a teoria da conspiração que o planeta tinha que ser dividido em 2? Que tinha que ficar um lado e o outro lado, e o planeta se dividido em duas forças. Vocês lembram disso? E tudo parece que está acontecendo? Não parece que está tudo encaminhando para aquelas teorias malucas que eram lá atrás, que agora está se tornando mais fictíveis do que nunca? Olha só como é que pode. A Europa agora mesmo pegou e falou que vai ter que cortar todos os lados com a China, dependência da China total. E aí? Como que vai ser isso daí? Como que vai funcionar isso daí? Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Agora, olha só. Chega aqui no Brasilzão, jornal Reuters. Falou uma coisa bonita, diz Lula. Abre aspas, as coisas vão baixar de preço, fecha aspas. Maravilhoso, isso é uma benção. Agora, baseado no que ele está falando nisso? Porque o dólar vai baixar? Porque o dólar baixando, os juros baixam. Se a inflação baixar, os juros baixam. Vai abaixar alguma coisa que abaixa os juros, que abaixa a inflação? Vai. Pelo visto vai. Vamos ver? Infomoney. Petrobras deve fazer anúncios sobre política de preços na próxima semana. E reajustes não estão descartados, diz CEO. De acordo com o novo executivo, petroleiro e estatal irá priorizar estabilidades de preço e tentará amenizar a volatilidade do mercado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai baixar o preço? Porque dizem que nós estamos vendendo muito mais caro do que era para estar, porque o dólar despencou, o dólar despencou e o barril do petróleo despencou. E aí? Se fosse na época do Bolsonaro, já era para estar pelo menos uns 50 centavos mais barato o combustível. Porque não ia ter o imposto ainda, e ainda é regular com o preço caindo conforme está caindo no mercado. Mas não está acontecendo. O lucro da Petrobras está gigantesca. O Lula falou que vai ter coisa que os preços vão abaixar. Vai abaixar por quê? Porque a Petrobras vai baixar o preço? Só que o CEO falou que vai colocar uma coisa para fazer estabilidade de preço. Ele vai criar um fundo de reserva com o lucro que está tendo da estatal? Como que vai ser isso? O que vão fazer? Não dá para se saber. Dá para se deduzir, mas saber não dá para saber. E aí? O Lula eu acho que quer que abaixe os preços. Mas o CEO lá eu acho que não quer que abaixe os preços tão já. E aí?
Cenas do próximo capítulo. Espero que abaixe, né? Porque se eles querem que abaixe os juros, tem que fazer abaixar. Se o combustível abaixa o preço, ajuda muito na inflação. E se a gente começar a ter deflação, aí os juros podem assim começar a cair, em vez de cair 0,25, pode cair 0,75. Então, se os caras tiverem um pouquinho de inteligência, vai querer forçar para baixo. Só que é o seguinte, o governo precisa do lucro da Petrobras, senão não fecha as contas do governo. E aí? O Lula falou por falar, vai sabendo alguma coisa? O que ele está falando que vai baixar os preços? Como que ele falou que vai baixar os preços? Será que ele vai colocar igual o Equador, fazer um livre comércio com a China? Para entrar um monte de bugiganga da China para baixar todos os preços aqui no Brasil? Será que vai criar moeda sem ser do dólar para baixar todos os preços das coisas da China aqui? Porque no cálculo dele vai baixar, mas se fizer isso, afunda todas as indústrias aqui, empresas aqui. Vai baixar a energia elétrica, mas a Light está falindo. Como que vai baixar a energia elétrica? E aí, como é que faz? Estranho, né? Interessante, né? Olha que coisa, não? Infomoney. Olha só uma outra bizarrice. Banco do Brasil elege Galípolo presidente do Conselho de Administração. Mas espera lá. O Galípolo não vai ser nomeado lá no Banco Central como diretor do Banco Central? Além de ser diretor do Banco Central, ele vai fazer parte da presidência do Banco do Brasil? Ele vai ficar em 2 lugares? 2 lugares? Ele vai ser conselheiro do Banco do Brasil e ao mesmo tempo diretor do Banco Central? Tem coisa estranha aí, não tem? Tem coisa maluca aí, não tem? Tem coisas aí que tá mal contada, não tá? Não tá meio puxada da coisa? Não é muita coisa para uma pessoa só? Quem que é esse homem que tá tendo tantos poderes, tantas coisas? A Procuradoria da Fazenda Nacional foi eleita pelo Conselho para a posição de vice-presidente do colegiado. Acrescentou o Banco do Brasil. Olha, tem uns caroços no angu aí. Falando em caroço no angu, já que nós estamos falando de bizarrice, para a gente ir caminhando por um desfecho louco que nós estamos aqui no Brasil, mas que já foi dito por muitos médiuns e tudo mais. Infomoney. PL das fake news. Xandão, Alexandre de Moraes, abre inquérito e manda investigar diretores do Google e do Telegram. Magistrado estabelece prazo de 60 dias para investigação e determinou que sejam identificados e ouvidos pela Polícia Federal. Olha, faz muito tempo que eu não costumo sonhar, é muito difícil eu ter sonhos e lembrar dos sonhos. Mas essa noite eu tive um sonho muito horroroso com relação a isso, você acredita? Eu sonhei, vou falar o que eu sonhei. Eu sonhei que o Xandão chegou e quis apertar o diretor do Google e do Telegram. Isso é sonho, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Não é uma verdade, é sonho. Sonho. E aí, ele pegou, sentou ali na mesa e começou a falar. E eu sei que o cara do Telegram ficou quieto, mas o cara do Google bateu na mesa e falou: você tá pensando que você é o quê? Você acha que tem mais poderes do que eu? Você acha que você é Deus? Esse termo foi usado. Eu sou mais Deus do que você. Porque você só está no Brasil, eu estou no planeta. Escuta o sonho, olha que maluco que é esse sonho. Eu vou bloquear todas as coisas do Google no Brasil. Então todo mundo não vai mais conseguir entrar nas suas contas, porque eu vou bloquear, não vai mais ter o Google, eu vou bloquear o Google, não vai ter mais Google. Então a partir de amanhã eu vou bloquear tudo. Eu vou bloquear as coisas. Então quando você entrar em algum site, nós armazenamos as senhas de todo mundo. Nós vamos pegar e fazer com que ninguém consiga mais entrar. A pessoa vai fazer verificação para ver se pode entrar no seu outro programa sem ser do Google e não vai conseguir porque o e-mail não vai funcionar. E não se esqueça, isso é as palavras do sonho, sonho. Não se esqueça que o YouTube também é meu.
E não vai ter mais vídeos nenhum e ninguém vai mais receber um centavo e não vai ter mais. O jornal vão ficar sem receber, os que criam vídeos vão ficar sem receber e ninguém mais vai ver vídeo nenhum. Simplesmente eu vou travar e bloquear todos os acessos do Google. E vocês vão ter que se virar sem Google nenhum. E aí os celulares começaram a parar de funcionar, porque nos aplicativos era tudo do Google que faz a busca, dos sites, as coisas. Os e-mails que fazia verificação era tudo do Google, e aí as outras empresas tinham que começar e começaram a roubar o dinheiro de todo mundo, porque as pessoas falam assim, ó, cadastrar outro e-mail, só que não tinha como confirmar que você é você. Cara, virou um caos. Virou um caos. O sonho foi maluco. O que eu sei foi o seguinte, ele fez tudo isso e o Xandão tinha se mantido lá, falando assim, né, então pode fazer, que agora eu vou arrumar uma briga mesmo e vamos ver até onde chega essa guerra. E aí a pressão foi tão grande, todas as pessoas que faziam jornais, faziam YouTubes, essas coisas, ficaram com uma revolta tão grande, a população ficou com uma revolta tão grande, tão grande, tão grande, que o povo começou a invadir tudo, e falando, ou vocês tiram, então nós vamos acabar com tudo, porque nós estamos desesperados, parecendo todo mundo louco. Olha, pensa num sonho malucão. Mas que o homem tá apelando, tá apelando. Isso aí pra mim é uma apelação sem tamanho. Deus me livre. Pra mim, moço, tá muito apelativo. Tá muito intenso. Tá muito, 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 muito. Desculpa, mas é muito claro, é muito poder para um homem só ele aparece, tá muito estranho. Isso não era para acontecer, tá muito estranho. Será que é o quê? Rabo preso? Olha só, por que eu falei do rabo preso? Infomoney, novo ataque. Lula diz que Bolsonaro está com, abre aspas, rabinho preso, fecha aspas, e acusa antecessor de falsificar cartão de vacinação. Em Fortaleza, presidente disse que ex-chefe do executivo aprenderá que não deveria ter mentido quando governou o país. O ódio é muito claro. A perseguição é muito clara. E o que aconteceu com ele, vão fazer com o presidente atual, o ex-presidente, com o Bolsonaro. Eu já cantei a bola e falei, se ele perder, ele vai pra cadeia. Eu já tinha cantado. Mas um monte de médio tá falando a mesma coisa. Só que eu falei ano passado, né? Tem um monte que tá falando depois. Eu falei antes, mas muito antes. Tem vídeo de revelação lá atrásão. Só que as pessoas acham que tem que acontecer em cima, assim, já. Desculpa, mas o cara vai pra cadeia, moço. Ele vai pra cadeia. Pelo menos vai falar que ele vai ser preso. E aí vão querer ver a reação da população. Se a população ama ele ou fala, não, deixa assim mesmo. Vamos achar um outro para nos representar. Porque o que acontece? Deve ser isso que vai acontecer. Porque todos que foram presos, o ex-presidente largou lá, falou, não é comigo não, vou fingir que não é comigo. Aí foi preso um deputado, foi preso outro, aí foi preso mais não sei quem, foi preso esse cara aí de coisa e tudo quieto, o presidente quieto, sem defender, sem proteger. Quando acontecer com ele, vai acontecer a mesma coisa, todo mundo vai ficar quieto e falar, o cara foi preso, o Xandão tá bravo, cara, vamos falar bravo, mais nada com ele, se ele bota pra cadeia, ele vai prender todo mundo, vai prender. Não sei até onde a gente vai. O que eu sei é que tem algo muito errado que logo, conhecendo a energia, a espiritualidade, vai estourar alguma coisa. Sabe aquela coisa quando você vai apertando a porquinha, você dá aquela passada, estoura a porca, a roda sai voando, porque a roda não tem, porque a porca quebrou. Aí ficou um parafuso grudado lá que você não consegue mais pôr outro parafuso e a roda vai cair. Meus queridos, um ótimo Dia das Mamães para vocês. Que Deus abençoe vocês imensamente. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. E o que eu falei foi um sonho. Namastê.